Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Jesus, no Evangelho de hoje, se apresenta como o pão do céu. Eis aqui o pão que desceu do céu. O único que desceu do céu foi ele. E agora, veja o mistério de amor. Antes de voltar para o céu, ele se fez presente, se faz presente no meio de nós, através do mistério da Eucaristia, o pão do céu. Quando Jesus fala, olha, do pão do céu, ele está falando da Eucaristia. E aqui, quando Jesus falou isto, ele ainda não tinha instituído a Eucaristia. A instituição da Eucaristia foi já no último dia, na véspera da sua morte. E Jesus aqui já vai preparando os seus discípulos. O pão que desceu do céu é agora o nosso alimento. E a igreja perpetua na terra este sacramento. Que todos os dias, olha, nós podemos nos aproximar deste sacramento. O pão do céu é o pão que está no altar. É o pão dos anjos, é o pão que nos alimenta. Este pão é o próprio. Este pão não representa e nem simboliza Jesus. Este pão é Jesus. E nós católicos temos esta crença na doutrina eucarística, que o pão, veja, depois que ele é colocado no altar e consagrado, não é mais pão, é presença real de nosso Senhor. O vinho, depois de consagrado, presença real de nosso Senhor, o seu sangue. Por isso, meus queridos, para nós é o mistério maior da nossa fé, é a Eucaristia. Por isso, quando a gente participa da missa, veja, a gente está celebrando o sacrifício da cruz e, ao mesmo tempo, a gente está participando da ceia. Porque a missa é o sacrifício da cruz em forma de banquete. É por isso que a missa, eu já falei aqui várias vezes isso, a missa é celebrada em uma mesa, porque ela é celebrada em forma de banquete. A missa é o sacrifício da cruz, quer dizer, é a renovação desse sacrifício. O sacrifício ele é perpetuado até que ele volte. Enquanto ele não voltar, a igreja na terra atualiza o sacrifício da cruz, celebrando a missa. E a missa é celebrada em forma de ceia. Veja, por quê? Porque no altar da missa é colocado o pão. E este pão, ele se apresenta no Evangelho de hoje. Eis aqui o pão. Quem é o pão? Jesus. Então, quando você comunga,
você está comungando o próprio. Agora, como eu disse, é mistério de fé. Por isso, quando o padre consagra, a primeira coisa que ele diz, prosseguindo a missa: eis o mistério da fé. No altar não tem nem mais pão e nem mais vinho. Agora tem Jesus. Mas só acredita neste milagre quem tem fé. Já viu que o maior milagre acontece no altar da missa? A gente corre tanto atrás de milagre, e tem um milagre todo dia no altar da missa, e às vezes a gente nem dá importância a este milagre. O maior milagre é esse, viu? Olha, um pedaço de pão que é transformado na pessoa de Jesus. Tem milagre maior do que este? Não. Está vendo? O milagre da Eucaristia. Por isso nós somos felizes, viu? Porque acreditamos neste mistério. Porque podemos, olha, nos aproximar deste pão da vida. E hoje, nós, com a instituição do ministério da Sagrada Comunhão, a igreja vai confiar a vocês, viu? 5 das nossas irmãs aqui da nossa paróquia que hoje receberão o ministério extraordinário da Sagrada Comunhão. Tivemos uma preparação. Quando eu cheguei aqui, o Padre Aélio já tinha feito a escolha delas, já tinham iniciado a preparação. Eu dei continuidade a esta preparação, inclusive até ontem a gente se reuniu, a gente teve vários encontros, mostrando um pouco da realidade desse ministério e aprofundando um pouco este serviço. E hoje, com muita alegria, a nossa paróquia vai receber 5 das nossas irmãs para exercer esse ministério muito importante. Veja, o ministério da comunhão, a gente inclusive, nós falamos isso nos encontros, a gente aprendeu errado. A gente aprendeu a chamar de ministro da Eucaristia. É errado. O ministro da Eucaristia é o padre. É ministro da comunhão. Eles são ministros para distribuírem a comunhão. Não é ministro para celebrar a Eucaristia. O ministro da Eucaristia é o padre. Eles receberão o ministério da Sagrada Comunhão. Veja, que ajudam muito numa comunidade, numa paróquia, ao padre. Tem uma missão dupla. Primeiro, a assistência aos doentes. Veja, a igreja ela é solícita para com os enfermos, aqueles que não podem mais estar aqui, porque estão nos seus leitos de dores, porque estão impossibilitados, ou pela idade, ou problemas de saúde. Veja a igreja como é solícita, ela vai atrás deles. Os filhos doentes não estão abandonados e esquecidos pela igreja. A igreja tem uma atenção especial para com os enfermos. Inclusive, os filhos da nossa comunidade, da nossa paróquia, muitos que se dedicaram tanto à igreja e hoje não podem mais estar aqui, como eu falei, ou pela idade ou problema de saúde. A igreja vai aonde eles estão, vai através do ministério. Olha, o padre é sozinho na comunidade para todo tipo de serviço. Por isso a igreja, ela confia, ela institui ministérios para os seus fiéis, para que os fiéis colaborem na missão. Aquilo que é próprio do padre é do padre. Por exemplo, a unção, a confissão, isso é próprio do padre. Mas, veja, a igreja percebeu que alguns ministérios os fiéis podem exercer, que vão colaborar. E olha, colaboram e muito. Nesse pouco tempo que eu estou aqui, nesses meses que eu estou aqui, já visitei muitos doentes, já perdi as contas. Doentes assistidos pelos ministros. Inclusive,
os que ainda não são assistidos. São muitos, viu? Muitos. Estão aqui os nossos ministros, as ministras que fazem esse serviço, e eu já visitei muitos doentes, acamados, que são assistidos, que recebem a comunhão uma vez por semana. Quando precisam da unção ou da confissão, o ministro leva o sacerdote, leva o padre. Olha a importância desse ministério. E todas as semanas o doente recebe ali a visita da igreja, através, olha, do ministério confiado a estes nossos irmãos. Mas o grupo de ministros ainda está pequeno. Então, como eu disse, Padre Aélio tinha feito essa escolha, eu dei continuidade e hoje, com muita alegria, faço a instituição, que agora vai aumentar um pouco, mas ainda o número está pequeno devido à necessidade da nossa paróquia. Eu já percebi, olha, se tratando dos enfermos, nós precisamos ainda de mais ministros para dar assistência. É como eu disse, a igreja vai até eles no ministério de cada um. Por isso que o ministério, veja, que vocês receberão hoje é o ministério da igreja. E eu falei várias vezes para vocês, quando vocês estiverem exercendo esse ministério, estarão exercendo em nome da igreja. É como o padre. Aonde o padre está exercendo o ministério, exerce em nome da igreja. E veja agora, exercendo em nome da igreja, está exercendo em nome de Deus. Por isso, em primeiro lugar, eu quero agradecer o sim de vocês, porque ministério é serviço, viu? Aqui não é status, mas é um serviço. Elas recebendo hoje este ministério, estarão, veja, diante de Deus e da igreja, dando um sim para prestar um serviço na comunidade. É serviço, é trabalho, para ser mais claro, viu? Serviço é trabalho. Então eu quero agradecer o sim de vocês, agradecer também, olha, a generosidade e a compreensão da família, porque em alguns momentos vocês vão precisar se ausentar da família para prestar o serviço. É importante que a família também entenda isso. É um serviço para Deus, na pessoa dos irmãos. Também, no final, depois eu vou apresentar a vocês as que vão renovar o ministério também. E uma outra missão é ajudar na celebração da missa. Agora, a primeira missão do ministro é o serviço aos doentes. Depois, ajudar na distribuição da Sagrada Comunhão na Santa Missa. Colabora com o padre também na distribuição da Sagrada Comunhão. Então, rezemos por estas 5 irmãs que hoje receberão esse ministério. Que Deus abençoe o ministério de vocês, que será dado por 2 anos. O ministério, ele tem um tempo, ele não é vitalício. A igreja entrega por 2 anos. Depois de 2 anos, ele pode ou não ser renovado, mas de antemão elas exercerão esse ministério por 2 anos, em nome da igreja. Então, eu fico feliz, viu? Primeiro pelo sim de vocês, depois porque nós vamos poder contar também com o serviço de vocês, como eu já falei, junto aos doentes e junto à nossa comunidade. Aproveite desse ministério, viu? Tudo é graça de Deus. O que vem de Deus não vem em vão. Não vem em vão. O que vem de Deus tem um proveito muito grande. E o primeiro que é beneficiado, olha, sou eu, viu? Então, parabéns por esse momento tão especial na vida de vocês. E eu como pastor, fico muito feliz, porque a comunidade, ela cresce assim, quando cada um vai descobrindo que cada um é responsável pela missão. O responsável da missão não é só o padre, somos todos nós. E a comunidade cresce e se enriquece quando, veja, você dá um passo e se aproxima para prestar esse serviço. Então, Deus tem, viu? Através de vocês, Deus tem uma obra a realizar através desse ministério, tá certo? Que a igreja, eu já falei aqui no início, eu vou instituir
vocês em nome do arcebispo, com a delegação deles, porque esse ministério é da igreja. Por isso o bispo é quem confia esse ministério a vocês. Que Deus frutifique esse ministério, que esse ministério seja, antes de tudo, para a glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Por enquanto permanecem sentados, nós vamos agora proceder o rito da instituição.